Pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal e a mais um episódio da série do Zero ao App, criando o aplicativo do Show do Milhão. Essa série aqui a gente vai estar criando esse aplicativo do Show do Milhão do início ao fim, tá bom? E a gente teve um pequeno, na verdade um grande hiato do primeiro episódio para esse episódio, mas foram por questões técnicas, tá, pessoal? A gente teve um problema de gravação e também a gente estava vendo aqui algumas coisas, algumas novidades do Ionic que precisam ser implementadas aqui nessa série, tá? Então a gente decidiu também adicionar suporte ao Capacito e isso lá no final, tá bom? Então isso levou um tempo de estudo, porque eu não tinha tanta experiência, eu não mexo com Ionic tanto assim mais, tá? Mas a gente vai estar adicionando esse Capacito para poder atingir mais pessoas, tá bom? Bom, pessoal, no episódio de hoje a gente vai colocar a mão na massa de fato, a gente vai criar aqui a nossa aplicação. Vamos criar hoje duas telinhas, a de menu e também a de questões, tá bom? Ambas foram apresentadas no primeiro vídeo, se você não viu, dá uma olhada no card e também na descrição. Então, pessoal, eu tenho aqui uma aplicação bem simples do Ionic, que foi criada com o template Plank, tá? O código, o comando para criar essa aplicação tá aí na descrição, então você pode copiar e jogar no seu terminal que ele vai criar igualzinha. Eu só mudei, tá? Eu já tirei aqui os conteúdos HTML que ela tem, então na homepage aqui eu só deixei esse conteúdo. Outra coisa que eu fiz diferente aqui, pessoal, eu criei um arquivo chamado colors.css e coloquei aqui algumas cores que a gente vai utilizar na nossa aplicação, tá bom? E eu coloquei os assets que a gente vai utilizar no decorrer aqui da nossa série. Bom, pessoal, e com o propósito de mostrar a vocês como fazer as coisas de fato aqui, a gente vai estar fazendo essa série num estilo um pouco mais live code. Não vai ser 100% live code, tá? Obviamente eu estudo um pouco o código que eu já fiz antes para poder trabalhar aqui, mas aqui eu vou fazer de forma livre. Então eu vou estar fazendo aqui, muito provavelmente vai ter erros no decorrer do processo, porque acontece, e a gente vai passando por todos esses erros e corrigindo tudo, tá bom? Isso vai ser até bom para que você tenha uma experiência aí de que, na verdade, o desenvolvimento não é tão linear e você vai aprender também como corrigir alguns erros que podem aparecer. Então, pessoal, vamos trabalhar nossa primeira página aqui, que vai ser essa página aqui, a home, a gente vai transformar ela naquela página de menu, tá bom? Então, para início de conversa, pessoal, vamos definir os nossos containers. A gente vai ter uma div para o conteúdo da página, chamar aqui de content page, tá? Deixa eu diminuir aqui. A gente vai ter mais dois blocos, pessoal. Um para logo, tá? Que vai ser a logo. E a gente tem mais um bloco para os botões, tá? Então aqui eu posso definir como sendo uma figure que tem um image dentro, tá bom? Aí eu vou ter aqui, pessoal, uma imagem que vai ser a logo do Show do Milhão. E eu vou ter também, pessoal, um bloco de botões, então eu vou chamar aqui de buttons, né, class buttons, e eu vou colocar aqui, pessoal, 3 botões, tá? Então, em um button, vou colocar aqui, pessoal, também um expand block. Então eu tenho o botão iniciar jogo, tá? Eu tenho o botão recordes e sair. E você já pode ver que o resultado da nossa página já tá tomando forma aqui, o que a gente quer. Tá bom, pessoal? Então a gente vai agora importar aqui o nosso asset, que vai estar em Assets, Images, Logo, PNG, se eu não me engano aqui, pessoal. Deixa eu só conferir. Era exatamente isso, o logo PNG. Então já mostrou ali a logo do Show do Milhão. Agora a gente vai aplicar um estilozinho aqui nos nossos componentes, tá bom? Então, para começo de conversa, vamos abrir aqui o homepage CSS e vamos, pessoal, importar aqui aquele arquivo que a gente criou, o Colors, porque a gente vai estar utilizando ele aqui bastante. Então eu importei o Colors aqui, pessoal. E a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar o nosso Content Page. Ó. Então ele vai ter uma largura de 100%, uma altura de 100%. A gente vai colocar aqui, pessoal, um degradê. Tá? Ele vai ter um degradêzinho bacana aqui pra gente ver. Eu estou usando aqui as cores desse arquivo aqui. Ó, a gente tem o background aqui e o background secondary, que a gente vai estar dando esse efeito aqui de transição entre essas cores, que fica bem legal. Esse layout aqui também, só para explicar, eu peguei do Google, joguei no Google Layout Show do Milhão e eu só dei uma copiada nele. Mas pelo que eu vi, ele é mais ou menos parecido com o Show do Milhão real, né, o que é bem legal, né, a gente poder fazer algo lá daquele estilo no Ionic aqui com HTML. Beleza? Então, pessoal, a gente já está com a cor de fundo feita. A gente precisa agora colocar os nossos elementos no centro, tá bom? Então, eu vou definir aqui um overflow hidden, para que ele não gere rolagem e o conteúdo não fique saindo. Eu vou colocar aqui, pessoal, um display flex, tá? O display flex ele vai fazer com que a gente consiga alinhar de forma mais fácil os nossos elementos, tá bom? Se você não conhece o conceito de flexbox,
você não viu meus 2 vídeos sobre o assunto, tá? Existem 2 vídeos nesse canal aqui sobre o assunto. Um é explicando realmente o conceito, aplicando aqui alguns elementos de Div, por exemplo. E o outro é jogando um jogo bem bacana, que é o Flexbox Frog, né? Que a gente vai jogando e aprendendo as propriedades e é bem legal, tá bom? Então, ó, apliquei o Flexbox, você viu aqui que ele colocou lado a lado. Isso porque o padrão que ele faz aqui é colocar em linha. Então ele pegou esses 2 elementos, ó, no caso a box da imagem e a box dos botões, tá? Ele colocou lado a lado. A gente consegue resolver esse problema aqui colocando um Flex Direction aqui como coluna, tá bom? Ele já vai colocar um abaixo do outro como estava antes, e a gente consegue colocá-los no centro, utilizando aqui um Justify Content, tá? Porque ele vai alinhar aqui no eixo principal, que nesse caso é o eixo vertical, porque o nosso flex está em coluna. Então, como você pode ver aqui, ó, já colocou aqui no centro, beleza? Lá no Buttons, eu vou colocar aqui, pessoal, um padding, tá? Ó, um padding de 10 pixels. Você vê no nosso HTML aqui, a gente tem o Buttons dentro do Content Page, tá? Ó, então eu dou um padding só no Buttons aqui, para ele poder diminuir um pouco, tá? E os nossos botões aqui, eles estão azuis, no nosso layout apresentado lá ele é amarelo, e a gente vai criar uma classe aqui, pessoal, chamada Yellow Button. E a gente vai adicionar essa class aqui aos nossos botões, tá bom? Então vamos só copiar ela aqui, e lá no nosso HTML a gente vai colocar aqui nos botões class Yellow Button, tá? Então beleza, todos com a class aqui, vamos voltar para o nosso estilo e que a gente vai definir, pessoal, de forma diferente aqui alguns estilos. Então, primeiro a gente vai mudar aqui o Border Radius. Pessoal, e por que eu estou fazendo desse jeito? Eu vou já explicar, tá bom? Por que eu coloquei 2 traços ali em vez de colocar somente a propriedade em si? Ó, você vê que ele tirou a borda e ficou mais ou menos como a gente quer, tá bom? Agora deixa eu tirar aqui esses 2 traços e ver o que acontece. Como você pode ver, ele não faz efeito. Ó. Por quê? Porque eu estou colocando isso aqui num elemento do Ionic, que é o Ion Button, tá? E quando você vai aplicar estilos nos elementos do Ionic, geralmente ele não vai, só vai pegar quando você coloca esses 2 traços aqui, tá bom? Então se você quiser colocar um background, um border radius aqui, você vai ter sempre que estar utilizando essa anotação aqui, ó. Então, vou colocar aqui como vermelho, eu tenho que colocar essa anotação para que ele consiga interpretar lá no nosso aplicativo. Então você vê que o nosso botãozinho ficou vermelho, mas o que a gente quer é que ele fique amarelo, tá? E eu tenho aqui, pessoal, a cor perfeita para isso, então vou colocar aqui o nosso amarelinho. E ele vai dar aquele estilo lá para o nosso botão, deixar ele amarelinho do jeito que a gente queria. A gente vai só ter que mudar aqui um pouco a fonte. Podemos colocar aqui, pessoal, um cinza, tá? E a gente pode colocar aqui um font weight bold. Beleza? Isso aqui já vai fazer mais ou menos o que a nossa tela já pede. Mas só que a nossa imagem está um pouco grande, então para diminuir um pouquinho ela, a gente vai aplicar um estilo agora aqui, pessoal, no Figure. Tá? Então eu vou dar uma class aqui para ele chamada de Content Logo, tá? E aqui agora eu vou aplicar o estilo nessa Content Logo aqui. Então vamos aqui para o nosso Content Page, Content Logo, e a gente vai adicionar aqui um padding de 20 pixels. Vamos definir esse nosso figure aqui, pessoal, também como display flex, né, para evitar que a imagem ela saia do centro. A gente vai colocar aqui um justify content center, tá bom? Opa, justify content center. Então, você já pode ver o resultado ali, ó, na nossa página. A logo diminuiu um pouquinho, ficou bem mais bacana assim. Bom, pessoal, nossa tela tá bem parecida com o que a gente tinha, na verdade, eu acho que ela tá idêntica aqui, tá? E você vê que nossos botões estão funcionando direitinho. Opa, quando eu clico aqui você vê que ele está com esse efeito azul. E isso é facilmente resolvido, pessoal, utilizando as seguintes propriedades, ó. Background Activated, Background Foxed e Background Hover. Por hora, vamos tirar o Hover daqui. E só para a gente testar, vamos colocar aqui um vermelho nessas 2 propriedades que a gente tem aqui, tá bom? A gente consegue ver que agora, quando eu faço esse efeito aqui, ó, clico, ele fica, na verdade, ó, vermelho. Então a gente pode mudar esse vermelho, pessoal, para uma cor que a gente prefira mais, que na verdade vai ser um amarelo um pouco mais claro ou escuro aqui. A gente vai só mudar aqui, pelo VS Code, se dá um hover que ele faz com que você consiga mudar isso aqui. Vamos colocar aqui, pessoal, a mesma cor. Eu não sei porquê, mas eu não consegui, em propriedades do Ionic, colocar as variáveis, tá? Ô, cara burro! Mas eu vou estar vendo como que a gente consegue fazer isso. Mas por hora vamos deixar assim. Então vamos colocar aqui a mesma cor, só que com uma opacidade de 0.6. Ela vai estar um pouco mais escura, tá? E aí eu vou colocar aqui também a mesma cor. Então a ideia é quando a gente clica, ela fica um pouco mais escura só para notar que foi clicado, tá? Então quando a gente clica,
nada acontece. Vamos tentar aqui colocar de novo o vermelho, só para ver o que acontece. Bom, pessoal, alguma coisa bem estranha está acontecendo aqui. Vamos voltar aqui para o nosso amarelo e vamos colocar ele aqui. Vou copiar isso aqui, tá? Vamos colocar ele aqui para ser um pouco mais escuro, tá bom? Vou colocar essa cor aqui, A88, tá? Então eu vou deixar aqui a nossa cor antiga. A gente vai só replicar isso aqui bem aqui, ó. Tá? E aqui eu vou voltar a nossa cor antiga. Vou ver o que foi que aconteceu aqui, depois a gente pode tentar resolver esse problema de uma melhor forma aqui. Então vamos ver. Pronto, agora funcionou. Quando eu clico, ele coloca aquela cor nova lá. Então, aí você pode usar o próprio Visual Studio Code aqui para poder pegar uma variação melhor dessa cor. Tá bom? Então beleza, a gente terminou aqui a nossa primeira tela. A gente vai agora para a tela de perguntas. Então vamos criar aqui, pessoal, uma página para a página de perguntas, né? Bem estranho, mas vai criar uma nova página aqui no Ionic. Ionic GPage, a gente vai estar criando uma nova página. Eu vou chamar aqui de Question. E aí, pessoal, a gente não vai estar aqui mudando a estrutura das pastas, tá? É legal que você faça isso, né? Você consiga organizar melhor ali, colocar uma pasta Pages e colocar todas as páginas dentro, tá? Aqui eu vou estar utilizando a própria estrutura do Ionic para estar fazendo isso, tá bom? Ele já criou a nossa página, a gente consegue acessá-la muito facilmente por aqui, ó. Se eu vier aqui trocar de Home para Question, já vai conseguir ver a nossa página funcionando. E por que isso? Porque agora no novo Ionic, tá? Quando ele cria aqui, você cria uma nova página, ele vai criar a seguinte estrutura, ele vai criar aqui o arquivo de rotas, ele vai criar também um módulo, tá? Toda página aqui agora vai ter um módulo por padrão. A gente vai ter os 4 arquivos padrões, né? Que são HTML, o SAS, né? O CSS, o arquivo de estilo em si. A gente vai ter o arquivo de TypeScript, que é o da lógica, e você eventualmente vai ter aqui o arquivo para você fazer os seus testes, tá bom? E aí no App Routing aqui, que define as rotas padrões, ele já vai colocar aqui, ó, uma nova rota, importando o nosso módulo aqui, ó, tá bom? Então ele já faz isso aqui pra gente, beleza, pessoal? Então vamos lá, a gente está com a página de questões aqui e a gente vai começar a aplicar aqui algumas coisas nela. A primeira coisa, pessoal, a gente vai fazer algo parecido com o que a gente tem no menu, tá bom? Então vamos definir aqui a estrutura. A gente vai ter um div content page, da mesma forma. A gente pode depois ver isso aqui e colocar dentro de um mixing e fazer algo mais legal lá para nossa para aqui para o nosso projeto, né? Para não estar reutilizando, tendo que copiar código. Então a gente tem a content page. Aí eu tenho aqui, pessoal, uma question box, que vai ser aquela caixa da questão que fica em cima. Aí eu vou ter a div question, tá? Que aqui vai ter o texto da questão. A gente pode colocar aqui livre, ou colocar aqui dentro de um parágrafo. Eu vou ter aqui, pessoal, uma div time, beleza? E a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso aqui funcionar. Então eu vou colocar aqui 30, que seria os segundos que vai estar passando de cada questão. Depois, pessoal, tem um outro bloco aqui, que é as respostas, tá? Answers. Então eu tenho answers aqui, que vão ser as respostas que a gente vai ter da nossa pergunta. Então eu vou ter que answer, ó. Cada pergunta dessa eu vou ter um número aqui, vou colocar aqui dentro de um spam, por exemplo, tá? E eu vou ter aqui o texto da questão, então o texto da resposta em si, tá bom? E vão ser 4 desses aqui. Por fim, pessoal, eu vou ter aqui uma div info que vai me informar sobre os prêmios, né? Sobre quanto eu vou perder se eu errar, se eu acertar, enfim, do mesmo mod lá do Show do Milhão. Então aqui eu vou ter 3 botões, tá bom? 3 botões aqui a gente vai ter. Então eu vou ter o errar, eu vou ter o parar, eu vou ter o acertar. Eu coloquei botões aqui principalmente por causa do estilo, pessoal, mas depois a gente pode ver uma forma melhor de fazer isso, colocar uma divzinha com a imagem de fundo com o ourozinho, que era a marca registrada lá do Show do Milhão. Pensando bem, pessoal, isso aqui vai ficar melhor com divs, né? Pelo seguinte motivo, a gente tem que fazer aqui, mostrar tanto esse texto quanto a informação do valor, né? Então vamos substituir isso aqui para div, tá? E a gente vai colocar aqui dentro de parágrafo esses textos, ó. E aí dentro de um outro parágrafo eu vou ter o valor, sei lá, perde tudo, vou colocar aqui perde tudo. Então a gente vai ter a mesma informação aqui. Então aqui vamos colocar 500 mil, tá? Vou colocar aqui parar,
tô confundindo tudo. Colocando minúsculo e maiúsculo tudo errado. Pronto, e por fim a gente tem aqui o acertar sendo R$1 milhão. Tá bom, pessoal? Então a gente tem, ó, a nossa página tá maravilhosa aqui, né? Bem feitinha do jeito que a gente quer, tá? Então para começar os trabalhos aqui, a gente vai estar fazendo a estilização dentro do Content Page. Então vamos abrir aqui o nosso estilo e mais uma vez importar o nosso arquivo de cores, tá? Então o nosso Colors está importado aqui e a gente vai trabalhar aqui no Content Page, tá bom? Então o Content Page, a gente vai ter que, na verdade, criar um mixing para isso aqui depois. Mas depois a gente pode trabalhar isso aí. E como a gente já viu como funciona isso aqui, eu já copiei e já joguei aqui para a gente ver o resultado. Então a gente está com a nossa tela aqui, ó. Só que ele tem um comportamento que a gente não deseja, né? A gente não quer que ele fique agora no centro, na verdade a gente quer que ele fique no começo. Então eu posso trocar esse center aqui por Flex Start, ou eu posso simplesmente removê-lo daqui, porque não vai fazer a menor diferença no nosso caso. Porque o Flex Start é o padrão aqui do Flex, tá? Então ele já vai ficar no início. Como ele está na coluna, já vai lá pro topo sozinho. Beleza? Então vamos trabalhar aqui agora, pessoal, na Question Box, tá? Então eu tenho uma Question Box aqui. A gente pode definir uma altura para essa Question Box. Vamos colocar aqui, ver 50 pixels e ver como é que fica. A gente vai colocar aqui também uma cor só para a gente ver ela diferenciando e poder entender qual é a altura que ela está ocupando aqui. Ela está um pouco pequena aqui, pessoal. Então vamos dar uma aumentada nisso aqui, colocando aqui como 120 pixels, tá? Na verdade o que a gente pode fazer aqui é bem mais legal, pessoal. Vamos colocar aqui como uma altura mínima de 120 pixels, porque o texto ele pode acabar aumentando. Então eu quero que ele mantenha o texto dentro dessa div, então ela vai ter que crescer um pouco se for necessário. Então a gente pode até diminuir, eu achei bem grande aqui na verdade. Vamos colocar 100 pixels. E o nosso background aqui, ele não vai mais ser uma cor sólida, a gente vai colocar também, pessoal, um degradê aqui, que é o seguinte, a gente vai colocar o background aqui, a gente vai utilizar as seguintes cores, ó, Box Color, é justamente para isso que tem essas cores aqui, Box Color e Box Color Secondary, né, que vai deixar ali bonitinho pra gente. Esse question box aqui, pessoal, ele vai ser também, ó, veja que já ficou mais legalzinho. Esse question box aqui, pessoal, ele vai ter que ser um flex, então vamos colocar aqui display flex, para que ele consiga colocar os nossos itens um ao lado do outro, tá? Respeitando todo o espaço que tem. Isso aqui tá um pouco estranho ainda, eu acho, que a direção do nosso degradê não tá muito boa, então vou colocar aqui to bottom right, tá? Isso vai definir a direção que o degradê vai tá sendo executado, tá? Então ele vai começar daqui agora, ó, to bottom right, então ele vai começar daqui, ele vai para baixo e para direita, então ele vai fazer essa transversal aqui, né, daqui para cá, ó. Tá bom? Beleza? Então, ó, estamos no display flex, ó, já pegou aqui, já colocou do lado. A gente vai colocar aqui agora um align items no centro, isso vai fazer com que eles ocupem ali o centro vertical, né, que já vai dar um caráter mais legal pra gente aqui. E a gente vai alinhar aqui na horizontal com o Justify Content. Se a gente colocar centro, vai ficar muito no centro. A gente pode colocar algo como um Space Evenly, que vai separar uniformemente aqui o espaço entre os elementos e também as bordas do container. Então vai ficar algo mais ou menos assim. Então outra coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é colocar aqui a nossa question box, ela tem esse time aqui. E o nosso time ele vai ser um pequeno círculo que a gente vai ter. Tá bom? Pra gente não ter nenhuma perca aqui, eu vou colocar isso aqui dentro de um outro div, para que eu ainda mantenha dois containers, e aí dentro de cada container eu tenha essas informações. Então eu tenho o container question e o container aqui do time, tá bom? Então eu vou colocar aqui dentro de question agora, eu vou aplicar um CSS em time, tá bom? Então vamos colocar aqui uma largura de 54 pixels para esse elemento, tá? E também uma altura de 54 pixels. Por que isso, né? Porque a gente tem que fazer com que ele tenha uma border radius aqui de 100%. Tá? Então quando eu aplicar aqui um border radius de 100%, ele vai ficar um círculo completo. E não vai dar para ver, claro, né? Ainda não dá para ver, porque a gente precisa ajustar algumas coisas aqui ainda. Tá bom? Então eu vou colocar aqui um border... Opa, vamos colocar aqui uma borda de, sei lá, 3 pixels. E a cor vai ser a cor do box color, né? Só que mais clara em 20%, tá bom? Então, cor do box color mais clara em 20%. Então a gente vai conseguir agora já ver algum resultado aqui. Talvez não seja o que a gente espera, porque você viu que ele deu uma subidinha ali, tá bom? Mas o círculo foi feito, tá? O nosso círculo tá funcionando, a gente vai agora só colocar esse texto no centro. Então para isso, pessoal, posso colocá-lo aqui como sendo um inline flex. Então display inline flex aqui,
tá? Eu já vou colocar ele aqui da seguinte forma: Justify Content Center, vou alinhá-lo tanto na horizontal quanto na vertical, de forma que ele fique totalmente no centro, tá? Então quando eu atualizar a página aqui, o nosso texto, pelo menos eu espero que ele já vá para o centro. Ó, então funcionou. O que falta mais aqui, pessoal, a gente colocar na nossa question box, a cor da fonte vai ser branca e a gente tem uma pequena borda aqui no final, tá? A gente coloca uma bordazinha aqui, ó, para que ele dê meio que essa separação não fique tão colado. A gente coloca aqui um border bottom aqui, tá? E a gente pode também, pessoal, aqui, né, ver que tá aumentando aqui um pouco a nossa borda ali do círculo para ela ficar um pouquinho maior e ficar algo mais legalzinho pra gente aí. Tá bom? Ó, então nosso box aqui está praticamente feito. A gente consegue agora só colocar um texto de verdade aqui. Na verdade, vou falar de verdade, é um texto um pouco maior para ver o comportamento aqui do nosso header. Então ele se comporta como a gente espera, né? Ele faz com que ele cresça, tá? Só que se o texto for grande, obviamente não vai ter uma pergunta desse tamanho, mas se o texto for muito grande, ele acaba ficando muito colado nos espaços e a gente consegue sanar esse problema da seguinte forma. Na nossa question box a gente vai ter um padding, tá? A gente vai utilizar aqui um pouco do SAS aqui e vamos colocar aqui left como sendo 10 pixels e right, tá? Direita e esquerda aqui como sendo 10 pixels, tá? Ele vai aplicar um efeito de espaçamento e vai impedir que ele fique tão colado assim na horizontal, beleza? Então ficou algo mais bacana pra gente. A gente pode também estar estilizando aqui essa question para deixar o texto um pouco mais nítido, será? Então vamos aqui dentro do question box, aqui em question, no parágrafo a gente pode colocar essa fonte em negrito e ver o que acontece. Bom, ficou mais nítido, talvez a gente consiga melhorar isso aqui, talvez trocando a fonte futuramente, mas ficou bem mais nítido. A gente pode colocar aqui uma pergunta de verdade agora, né? Pronto, a gente colocou aqui uma pergunta de um texto que geralmente vai ser desse tamanho e ficou do jeito que a gente queria. A gente tem um header, pessoal, com o texto da questão e aqui, ó, a nossa bolinha com a contagem dos segundos. Eu coloquei aqui uma pergunta que obviamente depende de opinião, mas todo mundo sabe que é o Rick and Morty, né? Não precisa nem pensar. E a gente já fez o header do nosso question. Então, pessoal, esse vídeo tá ficando um pouco longo demais, tá? Então eu vou deixar para fazer essa parte aqui de baixo, né? No próximo vídeo a gente já vai ver um pouco também da transição entre páginas aqui, tá? Porque a gente viu que a gente veio direto, tá bom? Mas a gente já fez aqui a página de home lá do menu, ficou bonitinho, ficou bem legalzinho. A gente utilizou bastante Flexbox, tá? Que é um conceito que você vai se valer bastante na construção de layout, tá? Então essa série aqui vai te ajudar bastante nisso também. E a gente fez aqui o começo da nossa página de questões, né? Colocamos aqui o question box, que é essa caixa aqui com esse degradê meio rosado aqui, tá bom? Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Foi o primeiro episódio que a gente trabalhou aqui realmente no código, né? O estilo da série vai ser mais ou menos esse, então eu espero que você goste. A gente vai realmente fazer aqui. Então você vê que às vezes as coisas não dão muito certo, a gente vai ajustando aqui conforme dá, tá bom? Então eu espero que vocês tenham realmente gostado. Peço também que vocês se inscrevam, deixem um joinha e compartilhem com quem tem interesse, né? Se você tiver dúvidas, sugestões ou críticas, você pode deixar nos comentários que eu vou ficar muito feliz em te responder, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!